Vamos lá, Valéria. Valéria Maria. Valéria mudou, aí ela respondeu aqui, mudou do Simbicorte e Espiriva para Clenil e teve crise. 7 anos. Vamos lá, gente, deixa eu traduzir isso para vocês. O Simbicorte é uma medicação que ela tem o corticoide inalatório junto com a medicação que é o broncodilatador, certo? Então o Simbicorte tem 2 medicações juntas, tá? E o Espiriva é outra medicação, que é um broncodilatador também. Só que, o que é broncodilatador? Ele abre as vias aéreas. Só que o Simbicorte, o broncodilatador do Simbicorte, ele abre. E o broncodilatador do Espiriva, ele impede o fechamento. Então, todas essas medicações, elas se juntam, cada uma tem uma função diferente aí, e elas vão agir de forma estratégica, certo? São uma equipe aí. Então, na verdade, o que é que Valéria está dizendo? Que ele estava usando 3 medicações, tá? Então, é como a gente diz aqui, existe uma escadinha para controle da asma, que a gente vai subir na escadinha à medida que o paciente não está bem controlado. Porém, tem uma mega vírgula aí super grande assim, no sentido que não é simplesmente aumentar medicação ou associar medicação. Se fosse assim, seria muito fácil. O que é que acontece? Quando o paciente não está controlado, a gente precisa entender vários pontos aí, certo? Tipo um checklist aí, antes de sair aumentando a torta e a direita a medicação. Então, o que é? Entender se o diagnóstico está correto, tá certo? Se existem outras doenças que podem estar agravando aquele quadro. Entender se será que o paciente realmente está usando medicação do jeito que foi prescrito pelo médico? O que é que eu vejo demais? Isso acontece demais e é realidade. E eu sei que muita gente vai se ver nessa situação. Não, assim, infelizmente, assim, de um tempo para cá, graças a Deus, surgiram várias medicações para controle da asma. Isso é uma coisa excelente. Só que ainda existe realmente um impedimento em relação ao preço dessas medicações, certo? Infelizmente, não é todo mundo que pode sair comprando livremente, né? Então, isso é muito pesado no orçamento da família. Então, tem famílias realmente que têm dificuldade. E o que é que acontece? Então, tem medicações, às vezes, que são prescritas pelo médico 2 vezes ao dia. E aí, o que é que o paciente faz? Não é simplesmente chegar, estou usando a medicação. É entender como é que o paciente está usando. Então, tem medicação aí que a gente passa, às vezes, 2 vezes ao dia. E eu vejo isso. Às vezes, a mãe realmente com dificuldade de usar a medicação, porque não tem condições. Então, o que é que acontece? Usa uma vez só. Ou usa dia sim, dia não, para economizar a medicação. Gente, isso é realidade. Isso não é conversa, isso é realidade. E eu sei que muita gente sabe disso, né? Às vezes tem medicação que é prescrita 2 doses de manhã, 2 doses à noite. E às vezes o paciente não tem condições de usar. Isso é um dos motivos, certo? Muita gente é porque tem medo de ficar usando. O outro motivo é porque tem medo de ficar usando a medicação. Aí o médico passa lá, 2 de manhã e 2 à noite. Aí o paciente sai da sala e diz assim, vou nada, isso deve fazer um mal danado. Tô mentindo ou isso é verdade, gente? Conta aí. Não é verdade isso que acontece, isso é realidade. Então, a gente às vezes passa a medicação e o paciente fica com medo de usar a medicação. Isso é muito comum de acontecer. Então, um dos motivos é a questão de realmente condições financeiras. O outro motivo é a questão de ter medo, porque existem muitos mitos em torno das medicações para asma, né? Muitos. E aí a gente precisa realmente trabalhar nisso aí. O que é que acontece? A outra questão é esquecimento. Então, às vezes, a pessoa não dá devida importância para aquilo. Acha que aquilo não é tão importante. E aí a gente tem que trabalhar e educar realmente. Educar no sentido assim, de explicar, de entender que aquilo ali vai mudar a vida da pessoa. Então, tudo isso entra aí na questão do tratamento. Então, quando o paciente diz, estou usando a medicação, não é só dizer, estou usando a medicação. Como é que está usando a medicação? Então, isso é um dos fatores que interferem no controle da asma, certo? A outra questão é, muita gente acha que sabe usar a bombinha. E quando a gente olha, a pessoa não sabe usar. Então, às vezes, é uma besteirinha ali que a gente muda e muda totalmente a forma como aquela medicação chega no pulmão. Então, assim, a forma de usar é extremamente importante. E as pessoas acham que sabem usar. Porque o que é que acontece por aí?
diferente de outras áreas, nessa área assim de medicação para asma, a gente realmente precisa, gente, é uma parte da consulta super importante. A gente precisa explicar ao paciente como é que faz, senão o paciente não vai entender e não vai fazer da forma correta. E isso interfere, eu digo aqui direto, a maior parte da medicação ela fica por aqui pela garganta. Uma pequena parte chega ao pulmão. Isso se a medicação é bem feita. Então, imagina se a medicação não é mal feita. Então, quando a gente está avaliando se um paciente está mal controlado, certo? Está com a asma que não está controlada, a gente tem que entender vários fatores que interferem nisso. Então, desde o diagnóstico, se o paciente está usando realmente da forma correta, como foi prescrita, se ele está usando a medicação, a bombinha da forma correta, saber entender o ambiente, o que é que no ambiente pode estar interferindo e pode estar piorando o controle da asma. Então, não é só a questão de estar aumentando medicação ou associando medicação. Então, tem tudo isso que a gente precisa avaliar, certo? Então, olha só, no caso de Valéria aqui, ela desceu, certo? Então, estava numa escada. Quem usa, por exemplo, Symbicort e Spiriva já é uma escada maior, certo? Então, assim, são poucos asmáticos. Cada vez que a gente vai subindo, vai ficando mais raro. Então, assim, a maior parte controla ali bem, logo no começo ali de tratamento, quando faz uso correto. Aí, o que é que aconteceu? Desceu para Clenil. Então, Clenil é uma medicação só. Então, ela saiu de 3 medicações para uma medicação só. Veja só, o que é que eu posso avaliar aqui? Talvez ele tenha percebido que a criança estava bem controlada. E aí, é justamente isso que se faz. Se está bem controlado, sai reduzindo a medicação, certo? Porque a gente tem qual o objetivo de controlar a asma? Então, a gente tem o controle dos sintomas com a menor dose possível, tá certo? Então, se houve e ele teve crise, se houve essa redução e ele teve crise, então precisa realmente retornar, conversar com o médico numa boa, tá certo? É muito importante, gente, é muito importante essa relação de confiança do médico e do paciente. Conversar com o médico, tirar as dúvidas, respeito entre as duas partes é super importante, essa relação de confiança é super importante para o tratamento. Isso é uma coisa excelente, tá certo? Então vai lá, conversa com o seu médico, tira as dúvidas, observa, teve crise, não é porque assim, simplesmente você chega lá, olha, aconteceu isso, isso e isso, e aí, o que é que a gente pode fazer, tá certo? Então assim, converse com o seu médico e reavaliação, tá certo, Valéria? Vamos